tarde, Bruno. Boa tarde. Você está aqui hoje para ser ouvido. Conversou com o Dr. Felipe, seu advogado, tá certo? O senhor pode falar, é o seu direito falar, e é o direito também ficar em silêncio. O senhor entendeu? Vamos falar sim. Tá certo. Se o senhor quiser falar, queria saber do senhor se essas acusações que estão sendo feitas, se são ou não verdadeiras, se o senhor esteve presente, teve ou não alguma participação, se fez ou não algo, se conhecia as vítimas. Eu não tenho nada a ver nessa situação. Vou começar desde o início para todos terem entendimento. Bom, eu briguei com a minha mulher uns 2 dias antes, peguei R$100 e fui pro bar, o bar do Ciro. Chegando lá, tinha algumas pessoas, o Gil, o Peixoto, o Rick, que está nesse processo também. Bebemos lá. Quando foi por volta de 4 horas da manhã, mais ou menos, tive uma pequena discussão com o Peixoto. Não foi aquela discussão que eu vou te matar, que você é matador de PCC que nem falo. Uma pequena discussão. Tanto é que depois de uns 40, 50 minutos, resolvemos ali, conversamos normal. Quando foi 8 horas da manhã, decidimos ir embora. Eu, o Rick e o Gil. O Peixoto ainda estava lá e pediu uma carona com o Henrique, que era o dono do carro. O motivo dessa discussão qual foi? R$20 que o Peixoto tinha pegado do Gil. Então o Gil falou para mim, vai lá cobrar ele, pega esses R$20. Eu fui lá pegar e ele já tinha gastado. Eu fui e falei pro Gil, ó, o Peixoto já gastou o dinheiro. Aí eles ficaram conversando lá, mas enfim, foi uma pequena discussão, que eu acabei de falar. Não foi com o senhor, então? Não. Comigo. Só que por causa dos R$20 do Gil. Do Gil, isso. Resolveu isso lá no lá próprio mesmo, bar? Lá mesmo, tranquilo. Dei até uns conselhos para ele, porque ele falou que a mulher dele estava grávida. Falei para ele, pô, se a mulher está grávida, você está aqui se drogando, né? Vai para casa, pá. Resumindo, umas 8 horas da manhã, resolvemos ir embora. Eu, o Gil e o Rick, que é o dono do carro. O Peixoto estava sem dinheiro e estava querendo consumir mais drogas. Pediu uma carona para o Rick. O Rick foi concedeu essa carona. Nós paramos no Parque das Garças com a intenção de comprar mais bebidas e comprar mais drogas para poder ir para Rio Preto. Enfim, paramos na adega, compramos a bebida e subimos para o ponto de droga que é o Fortaleza. Me desculpa, gente, que eu estou um pouco nervoso. Enfim, compramos os entorpecentes. Quando chegamos lá, era o baianinho que se encontra nesse processo, que estava lá. Perguntou para mim, para o Gil e para o Rick: o que você está fazendo com esse cara aí? Que é o Peixoto. Esse cara é o seguinte, tempo atrás ele falou que era escrivão da polícia e que mexia com os peril e que falou um monte de coisa lá. Enfim, como os dois estavam alcoolizados e virados, eu mesmo não fiquei ali. Cumprimentei o Gil, o Rick e fui embora. Não fiquei sabendo de mais nada. Fiquei na minha casa, na casa dos meus pais. Por volta das 9 horas da noite, saí de novo, sentido a casa da minha namorada. Quando estava descendo, eu subi a rampa, quando estava descendo na frente da padaria, me desceu um carro de Fox vermelho. Quando me avistaram, eles deram a volta e pararam na minha frente. Abriram a janela e lá se encontrava o baianinho que está nesse processo, o pé de luxo que está nesse processo, o Apolo que está nesse processo e o homem que dirigia eu não conheço, eu nunca mais vi, só vi essa hora. E falaram para mim poder entrar dentro do carro. Eu falei, oxe, mas entra dentro do carro por quê? O baianinho foi e me mostrou uma arma, abriu a porta do carro, saiu do carro e falou para mim entrar. Eu fui e entrei, fiquei no meio dele e do pé de urso. Enfim,
Fui levado para a chácara do Rafael Kelf. Chegando lá, o Peixoto já estava, eu acredito que ele já estava com o braço quebrado, porque ele estava usando uma tipóia improvisada. E começaram a me fazer perguntas. Se eu conhecia o Gil, quem que eu estava bebendo. Eu falei, estava bebendo eu, o João Henrique, né? E algumas pessoas, você estava bebendo com o Gil? Eu falei, eu estava bebendo com o Gil. Você conhece o Gil? Eu falei, conheço o Gil. Aí eles começaram a montar o quebra-cabeça deles. Aí o rapaziada, ele conhece o Gil. Você vai ficar aí por enquanto esclarecimento de ideia. Foi isso que eles falaram para mim. Legal, fiquei ali e começaram a perguntar várias coisas para o Peixoto, se ele era de grupo de extermínio, se ele tinha matado por aluguel. Isso na frente do senhor? Sim, na minha frente. Ficou tarde, fomos dormir. Eu dormi no tapete branco e o Peixoto dormiu no sofá. Dormiu junto com a gente lá o Chavão, que se encontra nesse processo, o Puff, que se encontra nesse processo, o Rafael, que é o dono da casa, e o Metralha, que se encontra nesse processo. De manhã, o Rafael Kelf falou, rapaziada, a gente tem que sair daqui, porque 10 horas da manhã eu tenho que entregar a chave, por causa que hoje de noite a chácara vai ser alugada. Então a rapaziada tem que arrumar aqui, porque ela é alugada. Tudo bem, dali eles nos levou para o galpão lá no Silvina. Eu acredito que é Silvina, o galpão que eles levaram. Um galpão, longe. Eles são Bernardo, acho que acredito que é Silvina. O Alexandro e você? O Alexandre Peixoto e eu. Chegando lá, ele separou a gente. Ficou eu numa parte e o Alexandre Peixoto em outra parte. Ora iam perguntar coisas para o Alexandre Peixoto, ora para mim. Começou a perguntar para mim se eu fazia grupo de extermínio, se eu era matador de polícia, o que eu fazia. Eu falei, eu não estou mexendo com mais nada, rapaziada. Que eu vou falar com os jurados aqui, eu já errei muito. Já fiquei 5 anos e meio no crime, preso, mas tenho família. Eu estava 4 anos cuidando da minha família. Enfim, voltando ao assunto. O Alexandre Peixoto falou um pouquinho. Nisso, um pouquinho, mais ou menos umas 2 horas da tarde, chegou. Só que daí eu já não vi mais o Alexandre Peixoto. Aí o Coquinho chegou no mesmo local que eu estava e me cumprimentou. O Coquinho? O Coquinho. Aí um olhou para o outro e falou, você conhece ele da onde? Eu conheço ele porque eu conheço ele no bar. Mas quem que apresentou vocês dois? O Gil. E o Gil já tinha sido exposto pelo Peixoto como um matador de aluguel, justiceiro. Então eles montaram aquele quebra-cabeça deles, que eu estava com o Peixoto bêbado, eu estava bebendo com o Gil, e que o Coquinho tinha acabado de me cumprimentar. Então eles começaram a me agredir. Você encosta com esses caras mesmo, você vai morrer junto com eles. E ali a tortura foi chutes e pontapés, pegaram o revólver, colocaram na minha orelha. Resumindo, ao anoitecer, eles resolveram sair dali. Mas antes disso, é muito detalhe, antes disso, apareceu o Nego Arthur, que não se encontra nesse processo. Eu falei até para o senhor promotor. Ele apareceu, me xingou, me humilhou, falou que eu era safado, que eu tinha que morrer mesmo, me bateu. O Cruel também, que não se encontra nesse processo, que eu falei para o seu promotor. Enfim, esse Cruel ficou algumas horas lá e o Nego Arthur ficou apenas uns 40 a
e foi embora. Quando chegou de noite, nós saímos dali, eu e o Coquinho. Eu já não vi mais o Peixoto. E fomos para essa chácara que eu fui preso. Chegando lá, a tortura começou a ficar pior. Nesse momento, só o senhor e o Peixoto, e o Coquinho, Só eu, não o Peixoto. De umas 5 horas para frente, eu não vi mais o Peixoto. Só eu e o Coquinho. Uma hora eu estava numa sala, outra hora o Coquinho estava em outra. Mas eu só vi o Coquinho, não vi mais o Peixoto. Então foi eu e o Coquinho para essa residência, onde eu fui preso nessa chácara. Eles começaram a interrogar o Coquinho. Eu não sei se eu acredito que vocês estão com um celular que aparece o Rondinelli, que é o Apolo, filmando e perguntando coisas para o Coquinho, se eu era matador de aluguel, se fazia parte da turma dele, e o Coquinho afirmando tudo. Não sei o porquê que ele afirmou. Não entendo, não sei, talvez por desespero. Até, não sei. Enfim. Ele desligou o celular, o Apolo, deu 3 tapinhas nas minhas costas. Nessa hora eu já estava desesperado, pensando na minha família. Muitas pessoas ali olhando para mim com olhares horríveis. E ele falou para mim: Maria, você vai conhecer o Esperança. Mas na hora eu não me identifiquei, Esperança, eu estava muito desesperado. Quero falar para os jurados também que o meu vulgo era variado por causa dessa cicatriz aqui que eu tenho, mas eu nunca tomei tiro. E como eu falei para vocês, eu já fui um criminoso, mas desde 2013 eu não sei mais o que ia fazer. Não era traficante como a delegada falou aqui, não sou perigoso na rua, pelo contrário, estava 4 anos na rua, porque eu fui preso em 2009 e saí em 2015. Desde então eu não fiz mais nada, trabalhei, enfim. Voltando para os fatos, eles começaram a me torturar, quebraram uma cadeira nas minhas costas. Quando eles estavam me torturando, a polícia chegou. O Cleomar, que é sua mulher, tinha acabado de chegar. Quando eles viram a viatura vindo, aí eles falaram com a gíria deles, né? Moiô, 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 moiô. E o celular descarregado, e eu continuei sentado. Vamos. Estouraram os enforca-gato que fala, né? Enforca-gato do Coquinho e levaram ele. Nesse momento o Coquinho estava ali no mesmo ambiente que você. Isso, no mesmo ambiente. Eu estava aqui e o Coquinho estava mais ou menos a uns 4 metros, encostado no muro. Moiou, estourou o cadeado no negócio dele de forca-gato e levaram e foi com ele para dentro do mato. Olharam para mim. Quando olharam para mim, a minha reação foi o quê? Eu agarrei na mesa de sinuca, nos pés da mesa de sinuca, o baianinho, o pé de urso e o metralha me puxando, pegaram o meu cabelo e me deram essa coronhada na testa. Mas graças a Deus o Senhor me deu força. Me desculpa, mas graças a Deus o Senhor me deu força e eu continuei ali. Os policiais chegaram, me acordaram, me jogaram no chão, fizeram o procedimento deles. Mas nesse momento eles já tinham te soltado? Não, então. Eles puxaram, não conseguiram. Eles largaram? Eles não, por causa que a polícia estava vindo. Então eles ficaram com medo. Tanto é que eles saíram tão apavorados de lá que esqueceram todos os celulares lá. Entendeu? Por causa que eles ficaram me puxando. Como eu não saí, eles foram e me largou lá, porque senão
senão ia ser preso Tudo nem bem, mas flagrante. quando a polícia chegou, eles não estavam Já lá. não estavam mais lá. Aí a polícia me abordou e perguntou: cadê o Fernando? Cadê o Fernando? Seu PCC filha me xingou, pensando que eu era PCC. Eu, senhor, eu não sei de nada, senhor, não sei de nada. Pelo amor de Deus, me tira daqui, me tira daqui. E meu rosto sangrando, tomei 5 pontos aqui. Eu não sei se tem aí o negócio do IML, que as minhas costas estão todas roxas, que eles fizeram. Eles estouraram minha testa também, senhor. E é isso que eu tenho para falar. Em referente também ao João Henrique, ao Caio Marcos e ao Felipe Souza, eu posso falar para vocês aqui com sinceridade que eles não têm nada a ver com essa situação. Porque eu fiquei 2 dias no mão deles. Eles estão chorando aqui, para o juiz ter compaixão de mim. Não. Só eu sei o que eu passei na mão desses homens. A doutora psicológica, a doutora física, sei que eu errei sim. Já errei sim muito na minha vida. Mas paguei por isso. Fiquei 5 anos e meio preso. E desde então nunca mais cometi crime nenhum. O meu medo era estar usando droga ainda e bebendo. Porque se não fosse isso, eu teria brigado com a minha namorada e ali mesmo teria ficado. Não. Eu briguei com a minha namorada, meu filho acabou de nascer. Peguei R$100 e fui para o bar, usar droga e beber. Esse é o meu erro, de estar usando droga e bebendo, mas eu não sou criminoso. Seu Bruno, já nesse último lugar que o senhor estava, que a polícia chegou, o senhor falou que foi agredido lá, é isso? Sim. Foi agredido. O Coquinho estava ali do lado. O Coquinho estava. Tá. E o Coquinho foi agredido também? O Coquinho foi agredido. Era agredido também? O Coquinho foi agredido por várias vezes. Mas eu fui o que mais fui agredido. O Coquinho ele recebia tapas na nuca, chutes, coronhadas, picadas, que fala, de revólver, porque ele estava colaborando com eles. Tanto é que ele foi o Coquinho que falou de nomes, quais são os nomes dos caras que faz parte da sua... Ele começou a falar, e eu acredito que vocês conseguiram, né? Esses nomes aí. Então os caras não estavam. Agora os caras estavam me agredindo porque eu não tinha o que falar para eles. Entendeu? Então eles estavam me agredindo de uma forma absurda. Tá, a acusação deles contra o senhor é que o senhor era ajudante de matador de PCC. Exatamente. Tá. Por causa que eu estava bebendo com o Gil. E quando o Fernando Coquinho chegou, que o Peixoto falou que ele também fazia parte do grupo, ele já chegou me cumprimentando. Então, eles fizeram aquela... Eu entendi isso aí, o senhor já falou, entendi. Agora, o senhor falava o quê quando eles acusavam o senhor? O senhor colaborou, falava mesmo sendo mentira que era, que não era? O que o senhor falava? Eu falava que não, eu falava, o que vocês estão falando? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu simplesmente estava no bar bebendo. Eu não tenho nada a ver com isso, gente. O que o Peixoto está falando, o que o Coquinho está falando, eu não sei o porquê que eles estão falando isso. Porque eu nunca tive uma briga séria com o Peixoto. Eu nunca tive uma briga também com o Coquinho. Pelo contrário, o Coquinho eu conhecia há bastante tempo, porque o Coquinho era mais antigo da vida. O Peixoto eu conhecia também, mas há menos tempo. Entendeu? E eu só tive essa pequena discussão com o Peixoto. Não que dizem que alguns dias atrás ele falou que se desse R$50 ele matava a PCC. Eu nunca fui integrante de PCC, nunca, por causa que eu sou conhecedor da palavra. Eu não estou usando Deus aqui para me defender, não. Eu sei que isso daí é diabólico. Eu sei que
essas pessoas elas matam e não tá nem aí, por causa desses homens mesmo. Eles estão 3 anos e 5 meses, sem a família saber onde que eles estão. E eu me ponho no lugar deles, porque eu poderia também estar com eles. Porque se a polícia não chega, primeiramente Deus, que teve misericórdia de mim. Em segundo, a polícia, porque se a polícia não chega, com certeza eles tinham me matado também. Eu tenho certeza disso. Certo. Ministério Público, algum esclarecimento? Sim, excelência, obrigado. Bruno, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Bruno, o senhor já mencionou que o seu apelido é baleado, é isso? Sim, meu apelido é baleado para as pessoas da madrugada. Tá. Por quê? As pessoas do dia te conhecem por qual nome? Bruno, Bruninho. Mais Bruninho, as pessoas assim, né? De amigos de futebol, amigos de infância, Bruninho. Entendi. E é ponto de um dente infeccionado, é isso? Exatamente, o dente infeccionado. Entendi. Teve que treinar, né? Por isso que ficou assim. O Cido, o senhor conhece o Bar do Cido? O senhor Sim, frequentava ali? Sim, sim. O Bar do Cido, o Cido te conhecia por qual nome? Ele me chamava pelo apelido, Pelo apelido. baleado. Porque, como eu falei para você agora, né? Todos da madrugada me chamavam por baleado. Infelizmente, eu odiava esse apelido, mas ele pegou. Tá. O Bar do Batata é na frente do Bar do É na Cido? frente, é na frente. E o seu problema, né, com o Peixoto foi em qual deles? Ou em outro lugar? Não foi problema, doutor. A discussão sobre os 20 Foi uma reais. pequena discussão, uma discussão assim que em meia hora depois já estava tudo resolvido. Ele estava bebendo comigo, eu estava bebendo com ele. Não foi uma discussão, foi um desencontro de ideia, assim, entendeu? Por causa que eu fui cobrar os 20 reais que estavam com ele, que eram do Gil. Porque o Gil falou para me cobrar. Falou Então, para mas eu vocês falar estavam em que lugar? No Bar do Cido? Não é possível. Estavam o senhor, o Gil e o Peixoto, é isso? Não entendi. Estavam o senhor, o Gil e o Peixoto? Eu estava bebendo eu, o João Henrique e o Gil. E o Peixoto ora bebia com a gente, ora bebia com outras pessoas, porque o bar tinha bastante gente. Entendi. Cerca de umas 20 pessoas. E por que foi o senhor intermediar a cobrança dos 20 reais com o Peixoto e não foi o Gil diretamente? Porque o Gil falou para mim, o Gil falou para mim, ô Bruno, pega os 20 reais lá que está com o Peixoto. Eu fui. E por que ele se enfureceu com o senhor? Se o credor dele não é o Essa senhor? pergunta eu não sei te responder isso. Simplesmente ele falou para mim pegar os 20 reais que estavam com o Peixoto. Entendi. Eu fui lá pegar, o Peixoto já tinha gastado. Eu não discuti com ele na hora. Eu voltei e falei pro Gil, Gil, o Peixoto gastou seu dinheiro. Aí foi na hora que o Gil foi, aí o Peixoto falou, você está fazendo fofoca aí, pô, falando que pode deixar que eu e o Gil se entendem. Eu falei, não estou fazendo fofoca de você, Peixoto. Simplesmente eu falei para ele que você gastou o dinheiro dele. Aí ali, eu fui para um canto e ele foi para o outro. Mas depois eu pedi desculpa para ele, também pediu, ele até chorou, seu doutor, por causa que ele estava na depressão da cocaína. Vou falar a verdade para o senhor. Falou até que a mulher dele estava grávida, que ele não aguentava mais a vida que ele estava levando, que eu falei até para ele, falei, quem foi eu para dar conselho para você? Porque eu acabei de discutir com a minha mulher e o meu filho está com 8 meses de idade e eu estou aqui no bar, mas pô, sua mulher com uma barrigão lá, você está fazendo o que aqui? Pô? Já que a pessoa sabe ter um trabalho de parto lá e você está aqui, e a gente conversou assim, sabe? Não tinha nada contra ele. Essas coisas que falaram aqui, coisas absurdas, que ele falou que matava PCC e que eu tinha discutido com ele, esses negócios não existiu. Se ele falou, eu não ouvi. Entendeu? Se ele falou, se ele já comentou isso com alguém, eu não ouvi. Esse negócio de escrivão que o Baianinho falou, que ele tinha falado, se ele comentou, eu não ouvi.
nesse momento ou posteriormente ameaçou ele de morte? Disse que mataria? Não. Quem sou eu? Não, jamais. Não ameacei ele, nunca ameacei ninguém. Senhor, graças a Deus, eu nunca sequestrei, nunca matei ninguém, graças a Deus. O meu crime foi em 2009. Desde então eu nunca fiz mais nada. É isso que eu ia perguntar. O senhor, então, o senhor foi preso em julho de 2019, certo? De 2019, agora nesse processo, isso. foi dia 20 de abril. Tá. É dia 20 de abril, exatamente, dia 20 de abril. E o senhor, quando foi preso, o senhor estava em cumprimento de pena? Sim. O senhor estava incondicional. Em livramento condicional. Isso. Ou seja, estava na rua e frequentemente vinha ao fórum assinar a sua cadeia. Frequentemente. Tanto é, senhor, que quando eu estava 2 meses preso já nesse processo, nesse processo agora, eu ganhei o alvará clausulado. Por causa que eu estava cumprindo certinho. E eu falei, mas doutor, esse alvará clausulado é por quê? Porque eu estou apenas 2 meses preso. Aí eu olhei lá, era da 5ª e da 3ª vara, ou seja, do meu processo passado. Então, e o senhor estava cumprindo pena por quais crimes, Bruno? Tinha assaltado. Roubo. Quantos? Roubo. Que foi eu mesmo, foi um. Mas depois de 2 anos e alguns, eu não me recordo. 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses, eu vim para a audiência, eu pensei até que ia ganhar a condicional, né? Porque eu tinha sido condenado a 5 e 4. Só que quando eu cheguei aqui, era outro assalto. Só que não era eu que tinha feito. Só que como foi na mesma rodovia, eu acabei sendo condenado nele também. Então o senhor já foi condenado por 2 roubos, mas o senhor disse que só praticou um deles, é isso? Só um não, eu disse não, eu só pratiquei um deles. Entendi. Tanto é que eu fui réu confesso. Eu confesso. O senhor também tem condenação por porte legal de arma de fogo? Sim, foi o meu primeiro. É que nem eu falei com os jurados aqui. Eu comecei no embalo do crime, doutor. Sim. Ostentação, mulher, né? Eu não sou um cara tão feio. Enfim, continuei por besteira. E fui preso nesse primeiro processo por porte de armas. Fiquei, eu acho que 4 meses preso, fui embora. Depois de 3 meses, voltei nesse assalto aí. Aí voltei nesse assalto, pensei, falei, não é isso que eu quero pra mim, porque eu não aguento mais tomar banho gelado, eu não aguento mais passar fome, eu não aguento mais ficar longe daqueles que eu amo. E desde 2013, quando eu ainda estava preso, eu parei. Não estava fazendo mais nada, não estava praticando mais crime nenhum. Só que nem eu falei para os jurados aqui que estão aqui, o meu único defeito é que eu estava usando droga ainda. Bebendo e usando droga. Esse era o meu único defeito. E o senhor estava trabalhando na época? Sim. Com o quê? Trabalhei com meu pai, fixo mesmo não. Mas trabalhava com meu pai era um ótimo pedreiro. Eu fiz 2 casas com ele no sítio dos Vianas. Trabalhei entregando gás, despejando quando o gás vem cheio, a gente tira ele, como fala, não estou esquecendo o nome, meu Deus, ajuda. Tirando gás e colocando lá no reservatório lá. Trabalhei entregando pizza, entreguei panfleto, fiz várias coisas para. Bruno, o senhor se lembra do seu interrogatório para a doutora Luciara, na delegacia de polícia? O senhor se lembra do depoimento que o senhor deu para ela, para a delegada? Se eu me lembro do depoimento? Sim, você foi indagado sobre essas mortes pela doutora Luciara? Foi, mas eu não me lembro do depoimento que eu dei para ela não. O senhor não se lembra o que o senhor falou? E eu estava, para falar a verdade, eu estava coagido com esses homens que foram condenados. Coagido como? Coagido, eu estava com medo. Tanto é que quando eu encontrei o Cleomar na delegacia, ele falou para mim, pode entrar, que está tranquilo para você.
você, entendeu? Pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada com você lá dentro. Eu fui naquela, você me engana e eu finjo que não acredito. Fiquei ali para ver se eu colhi algumas informações, tanto é que eu colhi informações. Porque eu estava no banho de sol lá, vou falar pelo apelido, Stanley, Metralha, Apolo e Cleomac. Eles estavam comentando sobre tribunais do crime. Isso já no CDP aqui de São Bernardo? Isso já no CDP de São Bernardo, porque eles ficaram comigo, como eles são presos de alta periculosidade, eles foram para o lado do par, o raio 4, mas eles ficaram lá. E o senhor ficou no mesmo raio que eles? Não, eu fiquei no raio 3. Fiquei no raio 3. Eu só saí de lá depois do dia 6 que eu vim para cá. E eu vi eles comentando, na verdade o Stanley, falando com a boca dele, que o Chavão começou a matar o Peixoto, e ele terminou, como eu disse lá na primeira depoimento, e o Santo André, que não se encontra nesse processo, que matou um pouquinho. O senhor, depois que foi preso, em relação aos réus desse processo, o senhor teve contato com quem? Com todos eles? Não entendi muito. O senhor, depois que foi preso, o senhor teve contato com todos os réus desse processo? Sim, ou não? porque o raio é pequeno, né, senhor? Morei com alguns, entendeu? Morei com alguns, conversava com eles, né? Assim. E o senhor menciona que estava coagido? O senhor chegou a ser ameaçado? Não diretamente, mas uma piada, assim, cuidado, hein? Cuidado com o que você fala, cuidado com aquelas piadas, né? E aí, quando o senhor prestou depoimento na delegacia, então o senhor inventou uma história, é isso? Eu inventei uma história não, senhor. Eu procurei fazer o quê? Tirar o meu da reta. Procurei tirar o meu da reta assim, sem prejudicar eles, para eu poder não morrer na mão deles. Entendeu? E o que o senhor falou na delegacia? Eu não me lembro. Não me lembro. Entendi. Não me lembro. Entendi. Em algum momento o senhor disse que estava em uma festa no Royal Park? Não. Eu fui na festa por causa que nem eu falei, o Fox Vermelho parou, eu entrei dele e no meu depoimento, calma aí, lembrei, senhor, quando eu fui preso, eu falei que estava em uma festa e fui comprar uma bebida alcoólica. Sim. E por que o senhor falou isso? Por causa que eu estava com medo da repreensão dos integrantes do PCC. E o senhor não pensou em pedir ajuda para a delegada, dizer que o senhor estava sendo ameaçado, Senhor, nada? Faltou isso de mim. A gente é falho, né, senhor? A gente é ser humano, a gente é falho. Faltou isso de mim, sim. Entendi. O senhor tem algum parentesco com o Caio Marcos? O Caio Marcos, ele é primo da minha ex-mulher. Sim. E é um dos que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com isso. E ele já foi julgado por esse caso? O senhor tem conhecimento disso? Ele já foi julgado por esse caso, ele foi até, acho que já foi até ouvido de lá, senhor. Entendi. Sabe qual foi a pena dele? Não sei. Não sei. O senhor menciona, dentre as pessoas que o arrebataram, Bruno, que havia o Baianinho, é isso? O Baianinho estava armado, é isso? Quando ele pegou o senhor? Sim, quem me arrebatou nesse Fox Vermelho foi o Baianinho. Ele subiu, ele saiu do carro, estava com porte de arma, eu entrei e fiquei no meio. Eu, o Baianinho e o Pé de Urso. O Apolo na frente e esse nome que eu não conheço que estava dirigindo. Eu só vi ele essa vez. E qual que é o nome do Baianinho? Jonathan, né? Jonathan. O senhor já o conhecia ou não? De vista. Só de vista? Só de vista. Nunca tinham conversado? Não. O senhor veio a conversar com ele depois da prisão? Conversaram? Eu lembro que eu conversei uma vez com ele pela net. A net é o seguinte, é um buraco que tem no muro de um raio para o outro. É difícil vocês entenderem. Porque ele bateu lá e eu que estava perto, eu falei, quem tá? Aí ele foi o Baianinho, eu falei, o que você quer? Aí ele chama o fulano de tal.
conversava com ele não. Foi A aonde? não ser, senhor. Assim no bar do Cido, em bares assim, a gente conversava, mas uma conversa assim de futebol, de mulheres, enfim. Entendi. O Baianinho tem alguma coisa a ver com essa história ou não? O Baianinho tem completamente tudo a ver com essa história. Entendi. Ele foi um dos que mais me agrediu, senhor. Ele, Pé de Urso e o Metralha. Quem quebrou. Fica à vontade, pode falar. Quem quebrou as cadeiras das minhas costas foi o Baianinho e o Pé de Urso. E quem que arrebatou um pouquinho, o senhor sabe? Quem arrebatou um pouquinho, eu sei. Foi o Nariz, o Apolo, o Baianinho e o Pé de Urso. A gente tem nos autos, né, como o senhor já deve imaginar, o interrogatório das vítimas, do Coquinho e do Peixoto. Sim. O senhor está dizendo que o senhor também foi uma vítima e não tem interrogatório do senhor aqui. Por que será? Não entendi, senhor. A gente não tem interrogatório do senhor. A gente tem os das vítimas, do Peixoto e do Coquinho, nos autos, né, foram apreendidos. Mas suposto interrogatório do senhor, se o senhor também era uma vítima, né? No caso, eles me filmando, Isso você fala? não existe. O senhor não foi filmado? Eu já não fui filmado. Não foi. Não foi filmado. Mas eu tenho certeza que eles perguntam de mim no interrogatório. Por causa que eles estavam do lado do Coquinho, nessa hora. E assim que o Apolo acabou de desligar esse aparelho, ele colocou para carregar e falou para mim, você vai conhecer a Esperança. Aí depois de alguns meses eu fui saber que o Esperança era o Vila Esperança, onde era a desova deles. E o senhor até hoje não tem certeza de onde estão os corpos do Coquinho e do Peixoto? Infelizmente não, senhor. Eu gostaria muito de saber, sabe por quê, senhor? Porque eu poderia estar lá. O senhor garante que além do senhor, o João Henrique, o Caio Marcos e o Felipe não tem nada a ver com essa história, mas os três já foram, e o Flávio que faleceu. Eu não estou envolvendo o Flávio e o Ricardo porque infelizmente ele faleceu. Eles não têm nada a ver com essa situação. E os três já foram inclusive condenados. A sua convicção de que eles não têm nada a ver com esse assunto decorre do que, Bruno? Decorre do que é o seguinte, senhor. Eles não apareceram lá, entendeu? Em nenhum lugar, não foram na chácara do Nariz, não foram no galpão do Silvina e não foram onde eu fui preso. Eles não apareceram em lugar nenhum, entendeu? Por isso que eu acredito, por conversar com o João Henrique também, que estava no mesmo raio que eu, e com o Caio Marcos, que estava no mesmo raio que eu também, antes de ir para o raio 4, eles falaram que não tinha nada a ver com isso. E eu acredito neles. Eu falei, mas vocês não falaram com eles nem por telefone? Não, a gente não tem nem contato com esses caras. Porque na verdade eles nem eram da vida ali, né? Cleomac, Stanley, esses caras, eles não eram da vida. Eles eram de outras vidas. Entendi. Para terminar, Bruno, eu vou te mostrar a foto de folhas 875, aliás, a folha 875, que é o término do seu interrogatório na delegacia. Sim. Só para que o senhor me diga se essa assinatura é do senhor, tá bom? Só um minutinho que vai assumir. Consegue ver? Essa assinatura é minha. Tá certo, Bruno. Obrigado, viu? Tá, antes de passar a palavra, vamos encerrar aqui pelo tempo já transcorrido.